Então, o que a gente vai estudar é emissão de superfícies, tá? Vocês lembram dos últimos vídeos, não sei quem já assistiu, mas lembra os últimos vídeos que a gente falou sobre radiação de corpo negro, ou seja, corpo negro, de maneira bem mais rápida, resumida aqui, corpo negro é um objeto idealizado que é o melhor emissor possível de radiação, né? Não é radiação térmica, não tem nenhum outro objeto ou superfície que possa emitir mais radiação do que um corpo negro, tá? E isso é importante porque é um conceito, mas é importante para a gente poder estudar emissão de superfícies reais, que é o que a gente precisa, é um daqueles fluxos de radiação que a gente precisa estudar, tá? É um daqueles fluxos de radiação que a gente precisa estudar. Então é o que a gente vai fazer de uma forma aqui bem rápida, tá? Lembra, não sei se vocês estão lembrados desse tipo de gráfico aqui, ó. Aqui a gente mostrava emissão espectral, né? Emissão ou poder emissivo espectral, né? Lembra esse E? Opa, deixa eu voltar aqui. E lambda é poder emissivo espectral, tá? Então a gente mostrava o poder emissivo espectral em função do comprimento de onda. E existiam, né? Essa aqui é a chamada distribuição de Planck, né? Então, existia uma série de curvas no gráfico anterior, que a gente viu no vídeo anterior, para cada temperatura, né? Então, isso aqui é em função de uma temperatura T1, vamos colocar aqui, tá? A temperatura T1. Bom, essa é a curva de poder emissivo ou emissão espectral de corpo negro, ou seja, a máxima emissão que um objeto pode ter. Agora, de uma maneira mais idealizada, aqui, ou seja, de uma maneira mais representativa, vamos colocar assim, o que eu estou colocando aqui é que a emissão real de um objeto ela não atinge lá o corpo negro, ela, em toda a sua faixa espectral, ela está sempre abaixo da emissão do corpo negro. Isso aqui é uma representação, né? Não é uma emissão de um objeto real, mas é uma representação. Mas ela está sempre abaixo da emissão do corpo negro, né? Está sempre aqui, tem sempre uma distância aqui entre a emissão de corpo negro e a emissão real de uma superfície, tá bem? A questão é como que a gente faz para determinar, né? A pergunta que a gente faz é como a gente faz para saber essa emissão real, né? Ou seja, qual é a emissão real de um objeto, tá? Qual é a emissão real de um objeto, tá? Lembra, além disso, né, lembra que a gente também já discutiu o fato de toda a emissão de radiação ela ser direcional, né, ou seja, ela poder ter componentes, ou seja, intensidades diferentes nas diferentes direções aqui, tá? A gente não está tratando, ou a gente não vai tratar o comportamento direcional das superfícies aqui, a gente vai assumir que todas as superfícies têm comportamento de emissão difuso. Comportamento de emissão difuso, né? O que é muito comum, isso aqui, na verdade, é um comportamento que ocorre em cavidades, ou seja, qualquer superfície que está dentro de uma cavidade, dentro de um forno, qualquer objeto que é uma cavidade, na verdade, que experimenta radiação, ela experimenta emissão difusa, tá? Emissão difusa. E também objetos não condutores, ou seja, superfícies não condutoras. Superfícies não condutoras, essa aproximação de emissão difusa é correta, tá? Então, para lançar mão disso, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai definir uma propriedade para poder entender, né, qual é a emissão real. A gente vai definir aqui uma propriedade chamada emissividade. Emissividade é a letra epsilon, né? Ou pode ser uma emissividade total ou uma emissividade espectral. Então, a emissividade, o epsilon, vamos começar com essa emissividade espectral aqui, né? Então, a emissividade espectral, ela é definida como o seguinte, ela é definida, né? Então, são 3 barras aqui, né? Então, ela é emissão espectral em função do comprimento de onda e da temperatura, né? Então, isso aqui é a emissão real de um corpo sobre emissão de corpo negro em função
do comprimento de onda e da temperatura. Lembra que essa daqui, né, emissão real de uma superfície, e essa daqui é chamada emissão de corpo negro. Tá? Então a gente escreve ou define essa propriedade emissividade de forma que a gente possa escrever qualquer emissão real, ela pode ser escrita como sendo emissividade vezes emissão de corpo negro. Tá? Ok? Da mesma forma, para emissão total. Emissão total. Emissão total, lembra que emissão total, a gente já viu isso nos vídeos passados, tá? A emissão total em função da temperatura, ela é a integral de zero a infinito da emissão espectral de lambda, tá? Então isso aqui é a definição de emissão total, né? Em todos os comprimentos de onda. Mas a gente pode então definir, dada para propriedades totais, a gente pode definir a emissividade total. Então, a emissividade total é uma propriedade que vai depender apenas da temperatura. Ela é a emissão total sobre emissão de corpo negro. Tá? Emissão total sobre emissão de corpo negro. Pronto. Com isso, a gente pode fazer a seguinte definição. Posso substituir aqui, ó. Posso substituir aqui essa propriedade, emissão total. Posso substituir aqui, que vai ser substituída lá. Vou fazer isso, ó. Emissão total. Vou trabalhar um pouco as expressões, tá? Vou fazer o seguinte, vou definir essa expressão como sendo expressão 1, essa aqui é a expressão 2 e essa aqui é a expressão 3. Então, eu vou substituir a expressão 1 na expressão 2 e na expressão 3, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Substituindo-se 1 em 2 em 3. Então, vai ficar o seguinte, ó. Emissividade dependente da temperatura é igual a integral de zero a infinito, né, porque eu estou substituindo emissão total pela integral de zero a infinito, da emissão espectral, e a emissão espectral é definida assim, da emissividade espectral vezes emissão de corpo negro espectral de lambda sobre, aqui ó, é a emissão de corpo negro total, né? Mas também posso escrever a integral de zero a infinito de emissão de corpo negro de lambda, tá? Bom, essa aqui é a definição. E aqui eu tenho 2 comentários, tá? Para finalizar essa primeira parte. 2 comentários. O primeiro comentário é o porquê que se faz isso. Por que se faz essa definição de emissividade total? Lembre, né? Antes dos comentários, eu vou anotar aqui, ó. Lembre que a emissão real de uma superfície qualquer, ela é a emissividade que multiplica a emissão de corpo negro. Ou seja, a emissividade que multiplica a sigma T na quarta. Tá? Dá uma olhada na semana passada, a gente definiu qual é a emissão de corpo negro, tá? Então, a emissão de corpo negro é sigma T na quarta. Essa sigma é a constante de Stefan Boltzmann. Bom, comentários aqui. Por que a gente faz isso? Porque a literatura mostra, e os experimentos, né, mostram que a medição espectral da emissividade, existem muito mais dados para isso daqui, né? Então, essa medição
espectral da emissividade aqui é um dado medido. Ela vem de medição experimental. Tá? Não vou discutir aqui o experimento em si, né? A professora Thalita, lá da Aeroespacial, também ela trabalhou com isso já no passado, com medição experimental de emissividades e tal. Então ela é mais especialista nessa área aí, nesse tipo de experimento. A gente não vai discutir esse tipo de medição. A questão é que existem essas medições, e a partir dessas medições experimentais de emissividade ou de emissão espectral, né? Emissão espectral e emissividade espectral aqui, né? A partir dessas duas medições, a gente consegue, então, emissividade total, tá? Esse é o primeiro comentário, ok? O segundo comentário é o seguinte, o segundo comentário é que é comum, a gente vai ver isso, comum usarmos a relação, ou essa relação, tá? Em uma banda espectral. A banda não é banda de música, né? Banda é uma faixa, né? Espectral, tá? Isso aqui, a gente vai comentar isso aqui no último vídeo, tá? A gente vai comentar isso aqui no último vídeo, mas é por isso que se faz isso, tá? É por isso que se faz esse tipo de expressão aqui, tá? Ela parece ser um pouquinho mais complicada, mas é por isso que se usa esse tipo de expressão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não, eu tenho aqui, ó. Aqui. Esse é um gráfico de medição espectral, né? De emissividade espectral, ó, tá aqui, ó. Tá em inglês, tá? Mas é emissividade espectral na direção normal, tá? Na direção normal. Direção normal significa o quê? Significa que é medida nessa direção normal aqui, tá? É a emissão ou emissividade nessa direção normal, tá? Em função do comprimento de onda, né? Ou seja, a emissividade espectral, para uma série de materiais, tá? Para uma série de materiais. Então tem alguns comportamentos interessantes aqui, ó. Primeiro, é que de maneira geral, né, eles têm, enfim, tem um comportamento um tanto aleatório com aumento do comprimento de onda, mas de maneira geral, quando você olha para materiais, por exemplo, aqui, ó, materiais, aqui a gente está falando de materiais opacos, ou seja, objetos ou superfícies opacas. Então, basicamente, a gente só vai ter absorção e a gente vai ter reflexão nessas superfícies opacas. Com isso, essas propriedades passam a ser propriedades apenas de superfície, tá? Então veja que interessante aqui, ó. Quando a gente tem aço inoxidável, ó, aço inoxidável a 800 Kelvin, tá? Aço inoxidável polido, a emissividade dele começa lá com razões de equivalência, com comprimentos de onda em torno de 0,6, em torno de 0,3 aqui, né? Ela começa com emissividade em torno de 0,6 e ela decai até menos que 0,1 para comprimentos de onda altos. Agora veja, se a gente pega aqui, ó, aço inoxidável, aumentou um pouco a temperatura, de fato, mas ele está altamente oxidado aqui, tá? Aço inoxidável oxidado. Na verdade, é um aço que a superfície dele foi tratada, né? Ela está oxidada, ou seja, existem muito mais defeitos, existe oxigênio nas superfícies, etc. O ferro, né, na verdade, oxidou, formou um outro nível de oxidação, foi do ferro para ferro F2O3, né? Foi para outro nível de oxidação. Veja o valor aqui, ó. Ela começa aqui em cima, ó. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Já é um valor mais alto para comprimento de onda pequeno, e depois ela mantém ainda o valor alto, ela tem um comportamento meio, enfim, é difícil explicar esse comportamento que ela tem aqui, né, e depois ela decai. Mas percebam que só o fato da superfície estar oxidada jogou a emissividade lá para cima. Então, lembre, emissividade de superfície é uma propriedade da superfície, Se você pegar uma superfície, um objeto qualquer e revestir ele com uma tinta, com um revestimento, ele muda muito a emissividade desse material, tá? Existem estratégias, inclusive, de você pintar
Muitas vezes o material ou pinta com uma tinta preta ou pinta com uma tinta prateada para mudar a emissividade do material, também muda a absortividade do material, a gente vai discutir mais à frente, tá? Mas lembrem, emissividade até agora, é a propriedade que a gente estudou, é uma propriedade de superfície, tá? Como essa daqui é emissividade espectral, né? A gente poderia então pegar essa emissividade e utilizar aqui nessa equação para obter emissividade total, tá? Aqui tem um gráfico também de emissividade total, tá? Emissividade total medido na direção normal. Aí aqui a emissividade já é em função da temperatura, tá? Veja que daí tem algum dado aqui, ó, entre 800 e 1200 aproximadamente, tá? Do aço inoxidável, na verdade, aço inoxidável leve, pesadamente ou fortemente oxidado, tá? Oxidado aqui, então, na verdade, esse resultado aqui é o resultado da integração dessa linha aqui, tá? Dessa linha aqui pela emissão, tá? E aqui tem de outros materiais também, tá? Carbeto de silício, aqui do aço inoxidável polido, tá? Tungstênio e óxido de alumínio, tá?